Bom dia, bom dia, boa tarde já. Seja todo mundo bem-vindo a esse nosso novo programa Investidor Digital 1212. Aqui a gente fala sobre como investir em apartamentos e fazer com que eles se paguem sozinhos. Não é que magicamente um apartamento se paga sozinho, a gente tem que conseguir que isso aconteça. E uma vez por semana a gente conversa aqui sobre esse assunto. Meu nome é Ignácio Corrales. E para quem não percebeu pelo meu sotaque, sim, eu sou estrangeiro, sou chileno, moro no Brasil já faz alguns anos, casado com uma maravilhosa, hermosíssima mulher brasileira gaúcha. Estamos com um filhinho chileno-brasileiro, nasceu no Brasil, nasceu no Chile, desculpa, mas a gente mora já, como falei, há alguns anos por aqui. Sou corretor de propriedades e tenho essa empresa da Brokers Digitais no Chile, no Caribe, na Espanha e no Brasil. É uma imobiliária digital. Brokers digitais. Grande criatividade. Então tá, todo dia aqui a gente, todo dia não, uma vez por semana a gente conversa sobre um tema envolvendo o mercado dos investimentos, especificamente dos investimentos imobiliários. E hoje não é a exceção. Hoje vamos falar sobre 3 dicas para seu apartamento se pagar sozinho. Como eu falei, não é que magicamente um apartamento se pague sozinho. A gente precisa entender como administrar aquelas variáveis que tu consegue mexer para que isso aconteça. Agora, antes de começar, é importante entender que na Brokers Digitais a gente procura investimentos imobiliários, só investimentos imobiliários, a gente não trabalha para moradia. A gente acredita que o primeiro investimento imobiliário não necessariamente tem que ser a casa própria. A gente pode sim utilizar nossa capacidade de financiamento para comprar um apartamento de investimento e logo de repetir alguns ciclos, eventualmente pode ser sim uma possibilidade de vender esses apartamentos, capitalizar esses apartamentos ou uma parte, ou todos, para se comprar a casa própria. Então, a gente aqui fala sobre investimentos imobiliários. E o segredo para isso ser muito rentável é que eles consigam se pagar sozinhos. Aqui a gente acredita que não é suficiente com investir em apartamentos. A gente precisa, além de investir, fazer que eles se paguem sozinhos. Então, vamos analisar um pouquinho sobre o primeiro ponto, que é o que significa para um microinvestidor que um apartamento em si se paga sozinho. Qual que é o significado? O que implica as consequências, o benefício colateral ou o dano colateral? A danificação lateral. Eu não sei se essa palavra existe em português, espero que se entenda. E basicamente, quando você consegue que o aluguel seja maior que a parcela do financiamento, é ali que a gente conversa, fala, diz, acredita que o apartamento começa a se pagar sozinho. Alguns de vocês, alguns corretores que eu consegui conhecer até agora, já mais de 2, alguns já bastantes, né? Me questionaram, talvez o apartamento não se paga 100% sozinho, porque, e aí, a entrada? É tu que tem que pagar, né? É verdade, a entrada é o nosso investimento inicial, mas isso não quer dizer que ele não consiga se pagar 100% sozinho. Porque do momento que você faz uma assinatura de um contrato de promessa de compra e venda, o apartamento você não é seu ainda, né? Mas ele congela o preço do apartamento. O preço, a valorização dele nesse ponto para frente é sua.
nossa, no caso, do comprador, do investidor. E não é mais da incorporadora. Porque ela tem que considerar o preço. No momento que você assina o contrato diz que o preço do apartamento é X. Claro, ele vai se ajustando pelo efeito inflacionário. O INCC, geralmente, é o índice que utiliza as incorporadoras. No caso de Santa Catarina, acho que o CUT, né? O custo unitário, nem lembro mais. O INCC, Índice Nacional de Construção Civil, que é o mais usado a nível nacional brasileiro. Voltando no assunto, o fato é que quando você ganha valorização, vai recuperando esse investimento inicial. E quando você consegue que apartamento se pague sozinho, aluguel com financiamento, é o próprio ativo que vai pagando as parcelas do financiamento. Ah, mas aí eu não vou receber muito dinheiro na minha conta corrente todo mês? Tudo bem, mas tá sozinho. Então você tem que só esperar. É como plantar uma árvore e esperar ela crescer. É como fazer uma parreira de uva para construir um negócio vitivinícola. Você planta hoje, bota as raízes hoje, fortes, sólidas, para construir um patrimônio para o futuro. Basicamente, essa que é a proposta, a nossa proposta. Investimento imobiliário. Então, o que significa para um microinvestidor que um apartamento se paga sozinho? Bom, significa a possibilidade, escuta bem, não é muita gente que consegue enxergar isso aqui. Inclusive, eu demorei 12 anos, perdi 12 anos, porque não conseguia enxergar isso que eu vou falar agora. Quando você consegue que o apartamento se pague sozinho, ou seja, que o aluguel seja igual ou maior, idealmente um 30% maior do que o valor do financiamento, não é porque você vai receber um fluxo de caixa que vai deixar você livre financeiramente. Claro, você está construindo patrimônio de forma passiva, ou seja, você não está trabalhando para construir patrimônio, porque o apartamento está pagando sozinho, né? Beleza? Então tá. Mas o que acontece é que, como você recebe o aluguel faz parte da sua renda. Então, portanto, quando você tem a parcela do financiamento e ainda tem a renda, então a sua seu acesso ao financiamento você recupera ou você mantém sua capacidade de financiamento. Porque o aluguel faz parte da sua matriz de rendas. Você tem uma matriz de dívidas e um patrimônio. Manter essas três variáveis equalizadas com as entidades financeiras faz com que você consiga investir em um segundo apartamento, em um terceiro apartamento, num quarto apartamento. Então, isso é fundamental, entender que o aluguel faz parte da sua renda. Então, imagina, você chegou a primeira vez para pedir um financiamento no banco, no seu gerente. Beleza, ele vai analisar suas rendas, a origem dessas rendas, fixa, variável, CLT, cara, todos os formatos que tem para gerar rendas que uma pessoa física possa gerar. Logo, ele vai analisar todas as suas dívidas. E quando eu falo dívidas, é a parcela que você paga mensalmente. A diferença entre a matriz de ingressos, de rendas, e a matriz de dívidas, essa diferença chama-se de fluxo de efetivo, fluxo de caixa, ou fluxo, renda real disponível para pagar uma nova dívida. E desse valor, o 30% como máximo, 25 a 30, geralmente mais para 25 do que para 30, pode ser para uma nova parceira do financiamento. Então, se você tem o aluguel e a parcela do financiamento, você tem uma diferença a favor da renda que você inicialmente tinha. E, em consequência, você, ao olhos do banco, é mais rico no fluxo de efetivo. Claro, o patrimônio ainda é melhor ainda, porque quando você começou não tinha patrimônio. Sei lá, uma bicicleta, um carro, mas não tinha apartamentos. E o apartamento vai se valorizando, ou seja, quando você investiu no apartamento, vamos supor que você investiu na planta ou é obra,
para o momento que o apartamento foi entregue, que foi o período, o momento que você pegou o seu financiamento, esse apartamento já se valorizou. Para o momento que você pede o segundo financiamento, que seria 1 ano ou 2 depois do que isso, o aluguel também aumentou e o valor do apartamento aumentou ainda mais. E detalhe, você durante esse período de 1 ou 2 anos que você já está com aluguel, começou a pagar o que se chama de amortização. Então você deve menos para o banco. Deve menos, vale mais. O aluguel aumenta mais se você passa uma parcela fixa, você negocia uma parcela fixa, price, por exemplo, ela é fixa por todo o período. Na medida que o aluguel vai aumentando, a parcela fica fixa, você vai com uma diferença cada vez maior, cada vez maior. E o patrimônio cada vez maior. Ou seja, você é cada vez mais rico na hora de pedir um novo financiamento. Isso o banco enxerga e eu, durante 12 anos, não consegui enxergar isso. Eu tinha investido, a minha decisão foi simples. Eu aluguei aonde eu queria investir, desculpa, eu aluguei aonde eu queria morar e investi aonde que eu queria investir. Botei meu dinheiro de investimento aonde que achava que era mais rentável e fiquei alugando. Tem gente que não concorda com isso. Tem uma frase bem popular, bem, inclusive até viralizou, que diz: você decide. Ou você paga um financiamento, ou você paga um aluguel. Se você paga um financiamento, você está pagando para você mesmo. Se você pagar aluguel, você está pagando para o proprietário. Aí você que decide. Tá? Eu concordo com essa frase se e só se você não utiliza o aluguel que você está alugando e a sua capacidade de financiamento, do momento que você decide alugar, para investir em outro apartamento. Ou seja, a frase é correta na medida que você utilize sua capacidade de financiamento para investir. O problema é que quando você compra sua casa própria, acontece este fenômeno aqui. Que a casa própria não se paga sozinha, é você que está pagando. E não tem aluguel. Portanto, você tem, a olhos do banco, você tem toda a dívida e não tem a renda do aluguel. E você fica atrapado na dívida da casa própria. O único jeito de sair dessa é alugando sua casa, vendendo sua casa, ou você ganhando mais dinheiro. Não é tão fácil ganhar mais dinheiro, né? Mas não é qualquer coisa. Você tem que ganhar, no mínimo, o duplo, ou seja, no mínimo, 30% mais da parcela. Ou seja, seu salário tem que aumentar a parcela mais um 30%. Não é tão fácil assim, não. Em câmbio, quando você faz investimento, o aluguel fica equalizado com a parcela do dividendo e portanto, esse é o impacto que tem para nós como microinvestidores, o fato de conseguir decidir investir e fazer com que a parcela do financiamento seja maior que o financiamento, seja que ele se pague sozinho. Agora, a seguinte pergunta, agora que a gente entende o impacto que isso significa, agora vamos falar sobre 3 dicas que nos permitem aumentar as chances disso acontecer. O primeiro é entender as variáveis que afetam o valor do financiamento. E essas variáveis são principalmente 3. Tem outras, mas principalmente 3. A primeira e mais conhecida é a taxa de juros. Taxa de juros. Será que a gente consegue mexer com a taxa de juros realmente? Pois é, a gente consegue mexer um pouquinho. Consegue mexer sim um pouquinho. De que forma? Vamos supor que você faça um investimento na planta ou em obra e você tem que se preparar para um financiamento daqui na data de entrega. Na data de entrega, daqui a 12 meses, 18 meses. Então, você tem 18 meses ou 24 meses para se preparar.
Se preparar quer dizer que você diminui suas dívidas, tenta não renovar o carro, vende o carro, sei lá, diminui as dívidas. Tenta aumentar seu salário e fica lindo, maravilhoso, cheiroso, perfumado, escovado de dente, para que quando você chega na festa, todos os bancos queiram dançar com você. Aí você consegue negociar a melhor taxa possível. No contrário, se você chega fedendo na festa, se alguém quiser dançar contigo, cara, você vai aceitar qualquer proposta de, 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 de qualquer coisa, entendeu? Aí tá, os juros vão ser maiores. Quando ninguém quer dançar com você, basicamente o que o mercado está falando, os bancos estão falando para você, é que também você está, olha, dá para te financiar, mas você está bem riscoso, entendeu? Você está levando suas finanças bem ao limite. Eu não sei se vou financiar você, vou arriesgar, mas o risco é pago, implica uma taxa de juros maior. Então a gente se conseguir mexer levemente. É aí que está o problema. Mesmo conseguindo mexer, mesmo vestindo de noiva, que garanta meu acesso ao financiamento, a taxa de juros, o mercado meu que define, tem um intervalo aí, mas não é uma grande diferença, entendeu? Segunda variável que a gente se consegue mexer com facilidade é a quantidade de anos. Se você está negociando ou você fez seus cálculos com 20 anos, basta aumentar para 25 e 30 que você ajusta e problema resolvido. O problema de ajustar pela quantidade de anos é que tem um limite. Hoje em dia, no Brasil, 30 anos. Os bancos não prestam. Tem algumas exceções que 40, mas na exceção a gente não pode sustentar nas nossas decisões financeiras. Então, 30 anos é o limite. No momento que chegou a 30 anos, o juro fixou a 30 anos, e agora? Então, portanto, a seguinte variável que a gente se pode mexer é a entrada. A entrada. Se não tem poupança, né? Se não tem economias. Então, beleza, tranquilo. Tem várias soluções para isso. Número 1, mais famosa e mais conhecida, mesmo assim, pouco conhecida pela maioria. A maioria dos brasileiros hoje, chileno também, né? Chileno, colombiano, não sabem que hoje em dia tu pode investir em apartamentos e pagar durante o período de obra em cômodas parcelas que fiquem confortáveis para você. Pode dar um ato, quanto maior o ato, maior desconto, mais fácil fica pagar as parcelas, dá uns reforços e dá para negociar o número de parcelas. Quanto mais parcela, menor a parcela. Quanto maior o ato ou sinal, menor a parcela também. Se a parcela é baixa e você não precisa que esteja tão baixa, talvez você possa pagar uma parcela maior, mesmo não sendo exigida pela incorporadora. Ou seja, a incorporadora está a fim de assinar um contrato de promessa de compra e venda com você, se você, no mínimo, pagar no período de obra 20% de entrada total. O outro 80% o banco que vai pagar para você. Beleza? Tá. Você tem que se comprometer a chegar na data de entrega, lindo, maravilhoso, para que todos os bancos queiram se financiar. Não levar suas finanças ao limite, não se endividar no período, se programar, se preparar para esse momento. E o banco, como você, como a incorporadora, no mesmo sentido de direção. Só que você pode ser mais astuto e pagar 25, ou 30, ou 40% de entrada. Por que eu falo isso? Porque pelo fato que você consegue administrar muito bem essa variável, se por acaso os juros aumentarem e acontecer alguma coisa que faça que afete negativamente o valor do financiamento, você ainda consegue mexer com a entrada.
E se você se preparou para o 40% e logo lá, na data de entrega, o banco te financia com juros menores e você ainda assim consegue que o apartamento se pague sozinho, beleza, você pode negociar a entrada de um segundo apartamento para o segundo ciclo de investimento. Ficou sobrando dinheiro. Senão, você ainda tem uma tolerância muito boa. 30, 40. E para conseguir isso, a quantidade de parcelas é muito importante. O segredo não é pagar o mínimo. O segredo é pagar um valor que me garante que a parcela do financiamento fique menor que a parcela do aluguel. Porque o aluguel é uma variável que a gente não consegue mexer. Como assim? Se eu sou proprietário? Não consegue mexer. Se você alugar muito caro, não aluga. Passa muito tempo sem alugar, é muito mais caro do que alugar mais barato. Agora, alugar muito barato também é errado, porque você deixa muito dinheiro acima da mesa. Se você alugar por baixo do valor do mercado, está perdendo dinheiro, está deixando de ganhar, que é a mesma coisa que perder. Então, é muito importante esse negócio da entrada e saber mexer com elas. Segunda dica: como alugar meu apartamento se não moro perto? Puxa vida! O melhor lugar para investir no momento no Brasil para, vou chutar, Airbnb, então, São Paulo. Nossa, São Paulo sempre tem gente para alugar. O melhor lugar aqui, a gente analisa a localização, valorização, alta demanda do aluguel, crescente, tem metrô, vem nova linha de metrô, uma reforma, nossa, a prefeitura vai fazer uma reforma, vai botar iluminação, parques. Nossa, vai ficar maravilhoso. Tem crescimento demográfico, tem pessoas querendo ir morar lá, porque a qualidade de vida lá aumentou e melhorou e tal. E porque, sei lá, o Airbnb chegou. Airbnb é aluguel por noite, né? Maravilhoso. Só que você mora em Porto Alegre, que nem eu, que moro perto de Gramado. Eu queria investir em São Paulo, mas se eu moro em Gramado, ou seja, se eu moro em Gramado, só posso investir em Gramado? Nada a ver, né? Se eu moro em Porto Alegre, só posso investir em Porto Alegre? Ou seja, eu não posso aproveitar as oportunidades de São Paulo se eu moro em Porto Alegre. Quem que inventou isso aí? Hoje em dia a gente mora num mundo globalizado. O problema é como eu administro, como eu alugo esse apartamento se eu moro longe. E a solução definitiva a esse problema é eu não administrá-lo. Tem que delegar essa responsabilidade a uma terceira pessoa. Chame-se um corretor ou uma imobiliária. Eu recomendo que seja uma empresa, uma imobiliária especialista nisso. Especialista nesse nicho. Especialmente se fosse pelo Airbnb ou aluguel por noite. Porque aí sim precisa de especialização, é praticamente uma administração hoteleira. Tem que uma coisa é procurar inquilino, que não seria inquilino, seria hóspedes. Tem que procurar hóspedes e logo tem que fazer manutenção, tocar roupa de cama, toalha, sei lá, quebrou um copo, quebrou sei lá, uma panela quebrada, tem que trocar, esse tipo de coisa, alguém tem que fazer. Empresas especializadas hoje no Brasil, especialmente São Paulo e esses lugares mais idôneos, ideais para o aluguel, para a renda curta, existe. E também existem empresas profissionais grandes que administram uma pancada, não sei se essa palavra é muito popular, não? Meu filho que fala. Muitos apartamentos, estamos falando de 10 mil, 15 mil apartamentos na administração de aluguel. Então, tem uma base de dados grande, consegue procurar, tem todo um protocolo para procurar inquilinos de boa qualidade, já tem um contrato de aluguel super mega refinado, diminui o risco de morosidade, tem seguro de morosidade associados, etc, etc. Advogados no caso de morosidade, ou seja, tem todo um processo, toda uma estrutura que resolve definitivamente o problema da administração. Terceira dica. Como conseguir que o aluguel seja alto e crescente? Pensa comigo.
se a gente conversou profundamente sobre o significado para nós, como microinvestidores, do aluguel se pagar sozinho, ou seja, que o aluguel seja maior que o valor da parcela. E a gente conversou que se a gente tira um financiamento com juros tipo price, onde que a taxa de juros é fixa durante todo o período do crédito, na medida que o aluguel vai aumentando, você vai aumentando também a diferença do aluguel. Portanto, quanto mais rápido aumentar esse aluguel, melhor, né? E outra, não adianta nada investir no lugar com metro quadrado mais barato do Brasil, lá no meio do mato, lá no sítio lá atrás. Algum dia, vai chegar alguém querendo morar lá. Eventualmente, você pode ser verdade, tá certo. Só que você não tem 100 anos, 200 anos, não tem 10 anos para esperar. Tem que ser relativamente rápido, tem que ser hoje. O apartamento vai estar pronto daqui a 10, 12, 24, 18 meses. Ou seja, é rapidinho o negócio. Você tem que ter alta demanda hoje. Hoje. E quando seja entregue, maior ainda. E quando passou 5 anos, maior ainda. Ou seja, pensa comigo. Eu investo hoje. E prontamente, daqui a 3, 4 anos, vai ser inaugurada uma nova linha de metrô ou uma nova estação de metrô ou uma extensão do metrô em São Paulo. Já que a gente fala de São Paulo toda hora, vamos lá, São Paulo. Como você acha que isso vai impactar no aluguel de um setor que antes ficava um pouquinho longe, o metrô, né? Sei lá, estou a 1 quilômetro, estou a 15 quarteirões, 20 minutos caminhando, 15 minutos caminhando. Tem que pegar bicicleta, scooter, aquele negócio para chegar. Fica um pouco incômodo. Daqui a 3, 4 anos vai ficar a 5 quarteirões, 3 quarteirões de distância. Como você acha que vai afetar no aluguel? Vai ser menor ou vai ser maior? Ou seja, conectividade é muito importante. Afeta muito positivamente. Não é o único fator, também tem movimentos demográficos, tem câmbios nos planos regulatórios da prefeitura. Por exemplo, não sei se vocês já enxergaram que às vezes tem algumas quarteirões que, desse lado aqui, constroem prédios muito altos. Na frente da rua, só casa. Só casa. Ou, às vezes, tem só casa de um setor, um bairro, se transforma em comercial. Tem prédios espelhados. Bom, é mais ou menos isso o segredo de investir em apartamentos bem localizados, onde que estão acontecendo coisas, não onde que já aconteceram. Porque investir em setores bons, consolidados, não necessariamente é tão bom para que o aluguel seja alto e crescente. Então, quando você começa a entender esses conceitos, você começa a enxergar o investimento imobiliário de outra forma, de uma forma mais ampla. Talvez alguns pontos cegos. Opa, isso aí não estava. Oh, interessante, hein? Não tinha pensado nisso. Com isso falado, minha gente, eu queria convidar você. Opa, aqui Cortez Gerais nos pergunta: em mídia, qual o valor precisamos ter da entrada para adquirir um imóvel rentável e qual seria o valor da renda para um financiamento? Muito boa pergunta. Obrigado pela pergunta. Eu procuro investir em apartamentos entre 300 e 350 na linha, né, da Minha Casa Minha Vida, verde amarelo, não sei como que se chama hoje, até 600 mil reais. Acima disso, é muito caro, não tem tanta gente querendo alugar. Abaixo disso, é vivenda social. Nada de errado com isso. Mas está enfocado para a moradia, mais do que para investimento. Dá para fazer investimento, sim, com Minha Casa Minha Vida, só que é mais complicadinho.
Então, portanto, esse é um intervalo ali que tem grande quantidade de pessoas querendo alugar. Então, claro, é glamouroso comprar um apartamento na praia de 2 milhões como investimento. Tá? Balneário Camboriú, Itapema. Oh, bora! Claro, se você pode, perfeito. Será que tem tanta demanda assim? Será que tem tanta gente querendo alugar apartamentos de 2 milhões de reais? Até que tem. No Brasil é grande. Tem de tudo. Agora, probabilisticamente falando, estatisticamente falando, o intervalo de renda entre de renda do inquilino para alugar apartamento de 350 para 600 mil, eu sei que é um intervalo grande, tá? A gente geralmente trabalha por baixo disso, 350, 450, mas até 600 está dentro, tá? Muito bem. Isso me leva à seguinte pergunta: qual seria o valor da renda para o investidor ter conseguir investir? Bom, calcula qual é o financiamento de um apartamento de 300 mil. Para você calcular isso, não é tão complicado, tá? Pega a sua renda líquida, sua renda... Na real, não, aqui no Brasil é bruta. Pega a sua renda familiar bruta e multiplica por 50 vezes. Mais ou menos é isso, é o valor de financiamento. Então, portanto, se você tiver 10 mil reais de renda familiar bruta, aproximadamente poderia estar tentando comprar um apartamento de uns 500 mil. Para não levar suas finanças ao limite, porque eles te emprestam até 500 mil, mas você ainda tem que dar um 20% de entrada, ou seja, você vai ter que dar 100 mil de entrada e você vai financiar 400 mil. Desse jeito, você não leva suas finanças ao limite. Ah, mas aqui eu ganho, você ganhou 8 mil? Bom, 8 mil por 10, por 50. 8 mil por 50 e vai levar naquele intervalo que eu acabei de falar. 300, 350, até 450, máximo 600 mil. Tá vendo? Ou seja, a renda, 8 mil, 15 mil. Se está nesse intervalo, idealmente de 10 mil para frente, tá? 10 mil para frente está jóia, muito bom. Menos do que 10 mil, tem que ralar um pouquinho. Tem que pagar mais entrada. Abaixo de 8 mil, tem que pagar mais entrada. Por quê? Aí você vai pedir menos financiamento para um apartamento do mesmo porte, do mesmo tamanho, do mesmo preço. Porque o que importa é o financiamento, não o valor do apartamento. Por quê? Porque você corrige pela entrada. Se você tiver uma herência, por exemplo, poderia comprar por 50% da entrada. E o financiamento fica muito mais fácil, mesmo com você com rendas mais baixas. Rendas menores do que isso, pode tentar investir em apartamentos menores do que 350, 300. Poderia tentar comprar apartamentos de 200, 250, até 300. Aí já entra em Minha Casa Minha Vida, ou Verde Amarelo, insisto, não lembro como que já. Vai trocando de governo um para o outro, vai trocando de nome, acho que é Verde Amarelo, né? Aí você faz financiamento pela Caixa. Tá? Só que, insisto, aí fica mais complicado para investimentos imobiliários. Tá? Outra pergunta é, o senhor Cortés nos disse aqui, olha, tenho interesse em imóveis, mas tenho muito receio de não dar conta. Dá medo. É por isso que você já tem o financiamento no meu nome. É por isso, meu querido, que antes de você sequer procurar localização, procurar isso, aquilo, antes de fazer nada, antes de tomar nenhuma decisão, antes de você visitar casa de corretores, visitar decorados dos prédios, antes de você fazer nada disso, você tem que fazer uma avaliação financeira. É simples assim. E vai tu acreditar que a gente fornece esse serviço gratuito. A gente não trabalha primeiro com corretor. Para você falar com o corretor, tem que primeiro ser avaliado financeiramente.
desse jeito, o nosso tempo é valioso, o de você também é valioso, e a gente arrisca, a gente meio que prefinancia o fato que você possa tirar dúvidas e se avaliar financeiramente. Inácio, como que eu faço isso? Bom, o link está aqui. Deixa eu copiar. Vou copiar, vou guardar e vou botar aqui em diferente de novo. Vou aqui também botar nos comentários do YouTube, meu querido, para você conseguir clicar e chegar direto. Vou botar também aqui no Instagram. Deixa eu ver se tem perguntas aqui. Nossa, quanta gente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui nos perguntam, dá para fazer reunião? Dá para fazer reunião agora. Vou mandar o link em breve. Perguntas nos fazem aqui. Aonde que eu acho essas localizações? Bom, eu di alguns exemplos e é justamente isso que a gente faz aqui. Procura oportunidades de investimento para, como chama? Para quando a gente achar elas, botar no nosso portfólio. Eventualmente, a gente faz lançamentos imobiliários. Só que não é lançamento de primeiras unidades do conceito que popularmente se conhece aqui no Brasil. Um novo prédio, lançamento, tá? É o lançamento de uma oportunidade de investimento. Poderia ser novos lançamentos de novos prédios ou poderia ser um apartamento de entrega imediata que tem um desconto especial, uma oportunidade, uma forma de pagamento especial. Poderia até ser uma forma de pagamento com posterioridade à data de entrega. Esse tipo de coisa a gente negocia por aqui. Às vezes funciona. Ou eliminar o ato, eliminar o sinal. Às vezes, com isso, faz que você comece e consiga mais para frente pagar mais. Talvez você não tenha sinal. Não tem 5 mil, 10 mil, 20 mil, às vezes pede de sinal. Você não tem 5 mil. Mas você pode pagar uma parcela de 1.500, 2.000 por mês. Entendeu? Bom, é mais ou menos isso. Opa, esqueci aqui de botar o treco. O link está aqui, ó, publicado. Pronto. Está ali publicado. Se você quiser uma reunião ou agendar uma reunião com um analista financeiro, não um broker, não um vendedor, o analista financeiro, esse aqui é o link para você agendar. Com isso falado, minha gente querida, eu vou mandar um abraço para todo mundo. A gente se vê na semana que vem com mais um tema, mais um assunto a resolver, a conversar sobre como investir em apartamentos e fazer com que eles se paguem sozinhos. Te vejo